mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. Eu sou o professor Cláudio, da disciplina Língua Portuguesa, e nesta aula de hoje nós vamos fechar essa conversa sobre vanguardas europeias. Nós vamos falar do surrealismo e também do dadaísmo. Na próxima parte a gente vai falar disso aí. O dadaísmo é uma vanguarda europeia que teve sua história iniciada mais ou menos em 1916. Durante a Primeira Guerra Mundial, Zurique, capital da Suíça, era um ponto principal de parada de artistas vindos de diversos pontos da Europa. Esses artistas vinham por diversos motivos, alguns fugindo da guerra e também porque a Suíça era um país neutro em relação à guerra. Ela ser neutra em relação à guerra favoreceu bastante ser refúgio desses artistas. E liderados por Tristan Tzara, é difícil falar o nome dele, é Tristan Tzara. Liderados por Tristan Tzara, resolveram dar uma resposta à decadência da civilização, que eles diziam que essa decadência era algo representado pelo conflito. Nascia assim o tal do dadaísmo. É diferente de todas as outras vanguardas, uma vez que eles não queriam, como as outras, fazer um novo tipo de arte. O que eles queriam de verdade era criar o que eles chamavam de anti-arte. É a primeira vanguarda, então, anti-artística. Enquanto todas lutavam para renovar alguns pontos, eles queriam a destruir. Eles queriam provar que, em meio a tanto sangue, tantos inocentes morrendo, o cultivo da arte não passava de uma hipocrisia. Ser artista era ser hipócrita, era você virar as costas para tudo que estava acontecendo. Por isso, eles adotaram procedimentos que tinham em vista não criar novos modelos artísticos, mas ridicularizar a arte. Eles queriam agredir, eles queriam torturar a arte, eles queriam destruí-la. Dada em francês, vocês vão procurar, claro, no Google, significa cavalinho de pau. Mas o nome dadaísmo não tem significado, não tem tradução. É um daqueles nomes que não tem tradução. Eles simplesmente foram com o dedo no dicionário e escolheram um nome qualquer. É a introdução do que a gente chama de nonsense na arte, ou seja, é o tal do sem noção. É criar uma arte vazia de significado. Para conhecer melhor o dadaísmo, eu vou citar na próxima parte da aula um pouquinho de todas essas características do dadaísmo, para ficar um pouco mais claro para você e, claro, a gente poder dar andamento na nossa aula e você poder entender direitinho, como fizemos com as outras vanguardas, você entender o que é uma arte dadaísta. O que é uma arte dadaísta? Nessa próxima parte nós vamos ver isso. Aqui, só passar para a próxima parte aqui. As características do dadaísmo são muito mais que técnicas artísticas. São como armas, são estratégias de ataque. Só para você ter uma ideia, vou mostrar aqui um pouco dessas características. Olha só, você tem, por exemplo, esta aqui, que eu estou mostrando especificamente para vocês, é uma espécie de colagem, só que não é aquela colagem igual no cubismo. As características do dadaísmo, por exemplo, podia ser uma noitada em que fazia certas declamações absurdas. Podia ser exposições inusitadas. Teve gente, por exemplo, que fez, olha isso aqui é uma obra de arte dadaísta, faziam espetáculos de improviso nas ruas, em meio a urros, vaias, introduziram o chamado palavrão na arte. Fazer colagem, só voltando lá a colagem, só que era uma colagem diferente. Não como no cubismo, que a gente fazia a colagem, mas recompondo o objeto. No dadaísmo, as colagens elas ficam meio sem sentido. Marcel Duchamp fez diversas colagens para criticar o dadaísmo. Ele apenas cortava os pedaços de notícias relacionadas a qualquer coisa capitalista, mas colava essas partes sem nenhuma lógica. O dadaísmo, com esse objeto aí, ele criou o chamado ready-made, que era retirar o objeto de seu uso cotidiano e fazer esse objeto ganhar um valor artístico.
era uma arte que podia ser considerada meio agressiva, porque ao mesmo tempo que ela improvisava, ela fazia uma rejeição das coisas racionais. Livre associação de palavras. Uma poesia dadaísta, ela associa livremente as palavras. Era uma escrita que aproveitava, que foi aproveitada, aliás, lá pelo surrealismo depois. Foi até por isso que eu quis trabalhar as duas juntas. O neologismo, que era inventar palavras. O próprio nome, né, dadaísmo, eu disse para vocês que é uma palavra meio inventada. Aqui nós temos um poema que é a Batalha de Ludovic Cassac. E olha só esse poema dadaísta. De certa forma é uma batalha. Você tem o brr, tem o bum, bum, bum. Você tem uma espécie de papapá, bum, sa, sa, sal, pra, pra, pra. É como se fosse mesmo alguém entrincheirado e atirando e recebendo também os tiros. Ele tentou realmente reproduzir uma batalha. Então, o dadaísmo é muito, muito interessante nesse ponto de vista. Ao mesmo tempo que era uma arte meio criticada, é claro que, além do dadaísmo, nós temos o surrealismo e nós vamos falar um pouquinho também das características do surrealismo depois, né? Que é uma das últimas vanguardas que a gente vai estudar. Agora, nesta parte da nossa aula, vamos falar um pouquinho do que foi o surrealismo. O surrealismo é um movimento artístico que tenta combater tudo que é ligado à razão. Foi uma vanguarda que surgiu já após a Primeira Guerra, na França, claro, mas precisamente em 1924, ou seja, foi a última vanguarda grande conhecida. O movimento surrealista ele teve início a partir de publicação do chamado Manifesto do Surrealismo, em 1924, claro, que era do André Breton. Procuraram, de certa forma, unir arte e psicanálise. Uma influência muito clara da filosofia de Bergson naquela época. Bergson era um grande filósofo que trabalhava essas coisas do consciente também. E, claro, das teorias de Freud. Não pode falar em subconsciente sem falar de Freud. As teorias de Freud já afirmavam a questão do mundo interior, do universo interior do ser humano, zonas desconhecidas da mente, a ideia de termos na nossa mente um tal de subconsciente, a intuição, tudo isso visto como uma fonte nova de conhecimento do ser humano, deixando o pensamento sensível, a parte racional, o nosso consciente em segundo plano. E o surrealismo, então, ele quer explorar essas questões, explorar esse universo do sonho. Vamos conhecer algumas dessas características agora na próxima parte da nossa aula. Para entender as características do surrealismo, vou passar para você algumas reproduções de obras, claro, surrealistas. Essa aqui, por exemplo, é do Miró. E nelas vocês podem ver o automatismo artístico que consiste em eu extravasar o meu pensamento através de impulsos criadores. E eu deixar acontecer do jeito que for para criar, eu crio. Colocar na tela ou painel desejos interiores mais profundos, sem se importar com a coerência, com os significados, com a adequação. A gente chama isso de escrita automática, se fosse poesia, claro. Essa atmosfera onírica que é transportar para o universo dos sonhos, inspirados, claro, nas ideias de Freud, e eles tentavam reproduzir na arte esse estado de consciência. É como se o artista estivesse sonhando acordado. Esse ilogismo, o devaneio, o sonho, a loucura, a hipnose, o chamado humor negro, impactos inusitados da livre expressão, inclusive de impulsos sexuais. No Brasil, nós temos Murilo Mendes. O absurdo, o ilógico, essa atmosfera de sonhos, tudo isso faz parte da obra de Murilo Mendes. O poema ao lado chama-se Pré-História. Pré-História. Deixa eu procurar ele aqui. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de fotografias. Ou desculpe, no álbum de retratos. Esse poema pode ser relacionado ao surrealismo, uma vez que Murilo Mendes, em Pré-História, utiliza recursos típicos dessa vanguarda.
Você pode notar que no poema a mãe do eu lírico, ela não toca piano em qualquer lugar. Ela toca piano no caos. Ela equilibra-se no azul e ela cai num álbum de retratos. Imagens associadas ao procedimento desse deslocamento típico do universo dos sonhos. E aí é o que a gente chama de mundo onírico. Além disso, você tem também um apelo à memória do eu lírico e às lembranças que ele tem de sua mãe. Tanto memória quanto lembranças são elementos presentes na produção surrealista. Bom, esse é o surrealismo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessas características. Espero que vocês tenham, durante as aulas, entendido um pouquinho sobre essas vanguardas. São muito importantes mesmo para a gente entender o que é a arte hoje, o que é a chamada arte moderna. Vocês viram que são tantos procedimentos. E é claro que o exercício ao final dessa aula, eu quero que vocês façam para mim um relatório de tudo que a gente já viu sobre vanguardas. Começando lá pelo cubismo, e passando pelo futurismo, o expressionismo, o impressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eu quero que vocês peguem, vejam as aulas novamente e que vocês, através disso, possam anotar para a gente, anote no caderno mesmo, as características de cada vanguarda, como que eu reconheço uma obra de arte de cada vanguarda, e aí, a partir disso, nós podemos, nas próximas semanas, trabalhar o que foi o modernismo. A gente tem que fechar o primeiro semestre trabalhando a primeira fase do modernismo, para ficar a segunda fase para o terceiro bimestre e a terceira fase lá no quarto bimestre. E aí a gente fecha tudo de modernismo para você poder sair do ensino médio entendendo um pouquinho mais do que é a arte que nos volteia, né, que nos circunda, todos esses movimentos que às vezes a gente não entende de onde está vindo. E a maioria deles já tem raízes lá nas vanguardas. E, claro, nós vamos fazer também depois uma grande revisão de gramática dos pontos principais para o Enem e tal. Até a próxima aula. Obrigado.